Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da doutora e professora Ivone Silva. Eu sou Jaqueline Soares e vamos explorar o tema crimes contra a honra, difamação, calúnia e injúria, com a doutora, criminalista e professora Cícera Isídio. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no tema de hoje. Professora, o que são crimes contra a honra e quais são os artigos que eles estão tipificados no Código Penal? Os crimes contra a honra são 3, né, que a gente classifica lá no Código Penal, que é o crime de calúnia, que está no artigo 138, o de difamação, que está no artigo 139, e injúria, que está no artigo 140 do Código Penal. Professora, defina brevemente cada um dos crimes, calúnia, difamação e injúria, e suas diferenças. Oi, boa noite. O crime de calúnia está lá no 138, tá, do Código Penal, o de difamação está no 139 e o injúria está no 140, todos do Código Penal. Então, o que é calúnia? Calúnia é alguém atribuir um fato criminoso dentro do seu ambiente de trabalho. Certo? Por exemplo, fulana é ladra, fulana furta objetos, então isso é uma calúnia, certo? E a difamação é você difamar a honra de alguém, atribuir um juízo de valor, uma fama negativa, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. A injúria já é uma ofensa moral à dignidade da pessoa. Então, a injúria é o único dos 3 crimes contra a honra que você não tem como você atribuir a reparação. Certo? Então, a injúria é uma coisa abstrata, subjetiva, é o que atinge a pessoa, o ser humano, quanto à moral, à ética do ser humano, e aí a pessoa vai prestar uma queixa, né? E não tem como a pessoa ofertar reparação, não, só reparação de dano civil e também da questão de pecúnia, né? De pena pecuniária. Agora, vou passar a palavra para a nossa colega de turma, Geise, para ela fazer as próximas perguntas. Olá, gente. Me chamo Aliane Geise e também vou fazer mais algumas perguntas para a professora. Professora, a senhora pode falar sobre as penas previstas no Código Penal para cada um desses crimes? Bom, vamos lá. O crime de calúnia está lá tipificado no artigo 138 do Código Penal, certo? E a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, certo? O crime de difamação está lá no artigo 139, como eu já falei, do Código Penal, e a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, certo? E o de injúria está lá no 140, tipificado, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Professora, a senhora pode discutir rapidamente qual a importância desses crimes nos tempos de redes sociais e a crescente preocupação com a reputação digital? É bem interessante essa questão, porque nas redes sociais é que tem as pessoas que têm que ficam stalkeando as pessoas, né? Então ficam difamando, ficam utilizando muitos crimes contra a honra nessa situação de rede. Inclusive, o Código Penal, lá no pacote anticrime, ele trouxe o parágrafo 2º, ele acrescentou o parágrafo 2º como circunstância de aumento de pena, no caso de injúria, em rede social. Está lá descrito nesse parágrafo, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, a pena pode ser aumentada 3 vezes mais se cometido nesse tipo de instrumento. E o que mais se vê, né? Que as pessoas se escondem através das redes sociais para fazer esse tipo de comentário para denegrir a imagem das pessoas. Inclusive, isso afeta muitas questões psicológicas e muita gente comete suicídio ou tem outros tipos de doenças psicossomáticas por conta de certos comentários em rede social. Então, gente, estamos aqui finalizando mais uma entrevista. Muito obrigada, professora Cícera, pela colaboração. Obrigada a você. É muito bom participar, falar de temas tão importantes no direito penal, e conte conosco sempre. E agradecer a FAESC e a professora Ivone também por dar essa oportunidade dos alunos de usarem outros mecanismos de estudo. Olá, tudo bem? Meu nome é Heloísa Jéssica, eu sou do 4º período de Direito da FAESC e estou aqui com o professor Severino Ramos. Professor, eu gostaria de saber algumas coisas, alguns aspectos sobre a LGPD. Bem, a LGPD tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade da pessoa natural e dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Explique o que vem a ser tratamento de dados pessoais.
Olá, Heloísa. Olá, pessoal do quarto período de Direito da FAESC. Antes de tudo, né, antes de responder essa primeira pergunta, agradecer aí o convite para participar desse podcast e dizer que é uma honra aí poder tratar, né, do direito digital, né, e em específico da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com relação a essa pergunta acerca do que é o tratamento, né, de dados pessoais, essa definição está lá no artigo 5º da LGPD, lá no seu inciso 10º, que, na verdade, o tratamento é toda a movimentação que é feita com um dado que nós passamos para empresas e instituições. Então, seja coleta, seja produção, seja recepção, classificação, utilização. Então, tudo que é feito com os nossos dados é o tratamento. E é justamente esse tratamento que a LGPD tem por objetivo proteger e não permitir que esse tratamento ele saia do âmbito daquela empresa ou daquela instituição a qual nós demos nossos dados. E a importância da LGPD é justamente para proteger os nossos dados com relação ao tratamento que é feito pelas instituições, né, pelas empresas, pelas instituições públicas e até por pessoa natural, porque perceba, muitas vezes a gente passa um dado pessoal para uma pessoa natural, para um amigo, para uma pessoa que ali porventura a gente necessitou passar um dado. Então, inclusive nessa relação pessoal, a LGPD vai se aplicar, tá? Então, tratamento é tudo aquilo que é feito com dado pessoal que é fornecido, tá? Cumprimento da LGPD. Essa pergunta que você fez sobre a fiscalização da LGPD, ela é bem interessante porque é pouco conhecido, né? Primeiro, a LGPD ela é de 2022, né? E está começando a ser divulgada, inclusive é recente a entrada do direito digital na grade dos cursos de direito, e existe uma autoridade nacional, tá? Lá ainda no artigo 5º, no inciso 19º, que é o último inciso lá desse artigo, diz que há um órgão da administração pública que é responsável, né, pela fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E esse órgão é a autoridade nacional. É a ela que nós devemos nos reportar no momento em que acontece algum problema com algum dado. Contudo, antes de nos reportarmos à autoridade nacional, em cada empresa tem um funcionário que é designado, que é chamado de encarregado. E quando acontece ali um vazamento ou um problema com um dado que eventualmente nós tenhamos passado para uma instituição, a primeira coisa a fazer é procurar o encarregado ali da empresa que trata disso, faz esse elo entre o cidadão e a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional em Proteção de Dados. Então, há um órgão, tá, que cuida da fiscalização, da implementação em todo o território nacional, tá? Então, esse órgão na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E por fim,
A quais operações de tratamento se aplicam a LGPD? Essa é uma ótima pergunta, porque com relação a quais são as operações de tratamento de dados que a LGPD se aplica, é importante que a gente tenha noção que vai se aplicar a qualquer operação, tá? Qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, vai se aplicar a LGPD. Porém, existem algumas condições, tá? Uma primeira condição é que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, tá? Então, a coleta, o tratamento de dados em si tem que ser coletado aqui, né? Até porque feriria a questão da soberania de outro país se o Brasil, ou se nós tentássemos aplicar a LGPD a um dado que está sendo tratado em outro país, tá? Então, a primeira coisa é que essa operação tem que ser realizada em território nacional, tá? Uma segunda situação é que a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou ainda o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, tá? Então, essa atividade de tratamento também teria que ser no território nacional. Volto a falar, feriria a isonomia, a soberania em tentar aplicar a LGPD em outro território que não seja nacional, tá? E, por fim, também os dados pessoais objeto de tratamento, eles têm que ter sido coletados em território nacional. Resumindo, vai se aplicar, tá, a toda operação de tratamento de dados, desde que a gente tenha um direcionamento para alguém que esteja em território nacional, ou a coleta seja em território nacional. Então, tudo que acontecer, inclusive, perceba que, inclusive, por empresa estrangeira, digamos, a Google, que é uma empresa estrangeira, para que ela venha aqui coletar dados nacionais aqui, ou de pessoas que estejam localizadas aqui no território nacional, vai ter que atender a LGPD, independentemente da nacionalidade da empresa que está fazendo esse tratamento, certo? Então, é bem interessante isso, porque isso tem, a LGPD tem a intenção constitucional e fundamental de fazer a proteção de dados, tanto de cidadãos brasileiros, como de pessoas que estejam no país, tá? Então, colher os dados no país, colher os dados de pessoas que estão no país, aí a gente vai ter a aplicação e a proteção da LGPD. Boa noite, me chamo Oséias, sou estudante de Direito aqui da Faculdade FAESC, uma das melhores faculdades da América Latina. Estou aqui hoje com o Dr. Davi Libânio, foi um professor meu e também é um grande conhecedor da área da psicologia jurídica e psicanálise. Boa noite, meu nome é Davi Libânio, sou professor da FAESC, tenho a formação em doutorado, né, sou doutor em educação e também tenho várias especializações, entre elas eu tenho mestrado em psicanálise e tenho também especialização em psicanálise e em psicologia. Meu professor, vou fazer umas perguntas aqui para o senhor. Qual é a importância da... Primeiro vamos começar um pouco pela história, né? Qual é a história da psicologia jurídica, como foi que ela veio? A psicologia, ela tem por história, não é, a base fundamentada, mais recente, em busca de entender o ser humano e seus comportamentos diante dos processos jurídicos.
é um campo muito recente, onde ainda está em adaptação curricular, para que se possa ter maiores fundamentos teóricos que venham embasar o campo da atuação desse profissional. Certo. Professor, quais são as principais importâncias da psicologia jurídica no direito? A principal importância da psicologia em direito, ela tem por finalidade auxiliar os juízes nas suas decisões através de laudos, não é? Laudos psicológicos, e busca ajudar tanto ao sujeito quanto ao jurídico, pois nesse processo vai se buscar trazer um estudo sobre o comportamento humano, sobre as suas emoções e suas relações pessoais, interpessoais, e o que está por trás das ações não sociais, não adequadas desse sujeito. Então, esse profissional vai estudar esse comportamento e vai averiguar o que está por trás desse comportamento e vai pôr por meio de laudo para o corpo jurídico. Certo. E nós sabemos que toda área tem seus, como é que eu posso falar assim, seus desafios, suas questões. Qual é o maior desafio assim na área da psicologia jurídica? São vários, desafios. Entre eles, vou citar alguns desafios, que é a falta de desenvolvimento, não é? Existe ainda no campo jurídico, de acordo com a psicologia jurídica, um despreparo muito grande na questão dos teóricos que vêm fundamentar esta prática. E por ser uma área ainda não muito vivenciada, é ignorada por muitas pessoas. Existe também a falta de discurso acadêmico nas faculdades, nas universidades, a respeito desse profissional que é o psicólogo jurídico. Também tem a questão do comportamento humano envolvido aí. É preciso se estudar o comportamento humano, porque o homem ele está sempre em mutação. Ele é um ser inacabado, como já dizia Paulo Freire. Também falta, estudar as questões dos desequilíbrios emocionais na prática, porque as pessoas olham para o sujeito olhando para o crime, mas não olham para o sujeito enquanto pessoa, enquanto ser humano. O que foi que o levou a chegar a cometer esse crime? O que foi que levou a pessoa a ser um delinquente? Então, assim, é preciso entender a sensibilidade humana para poder se fazer o julgamento. E outra coisa é a desvalorização desse profissional. É uma área pouco atuada, porque também há uma desvalorização, principalmente em questão de salário, de reconhecimento. Entendi. Tá certo, professor, muito obrigado pela oportunidade de o senhor ter aceitado gravar a entrevista comigo. Já eu que agradeço por essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É sempre uma honra extrair conhecimento. Sem mais delongas. Professor, na sua opinião, é importante que a sociedade saiba seus direitos como consumidores? Importantíssimo, Porque é uma relação entre mercado, e consumidores. Ora, o mercado é tão importante, é ele que paga o salário dos cidadãos, Ele é que impulsiona a economia. E sem os consumidores não haveria o mercado. Então é como se fosse um dependendo do outro. Professor, continuando o direito do consumidor, foi realizado um marco no município de Escada, com a colaboração da instituição FAESC, que foi a inauguração do PROCON, um órgão que sabemos que protege os consumidores. No seu ponto de vista, como especialista na área, o qual é essencial este órgão para a população? De suma importância, porque equilibra a relação consumerista entre o consumidor, que é o vulnerável na relação, e o fornecedor. E também, em outro giro, é uma ferramenta na qual os alunos da FAESC vão poder aprender e aplicar seus conhecimentos na prática. Então ganha o cidadão da Escada com a tutela do PROCON e ganha nossos alunos também com a prática e o conhecimento nas relações consumeristas.
Qual a importância da informação e conscientização que o empresário não é o grande vilão e que a empresa tem um grande fator social? Existe na nossa sociedade o lado bom e o lado ruim. Para qualquer lugar que você for, vai ter o profissional liberal bom, o profissional liberal ruim, o professor bom, o professor ruim, da mesma forma das empresas, né? O legislador, ele regulou as normas consumeristas através do CLT para exatamente melhorar qualitativamente, né, a relação consumerista, principalmente no que se trata de produtos e serviços. Então, acho sim que o fornecedor não é o vilão, tá? E cabe à sociedade como um todo a fiscalização para dia a dia melhorar cada vez mais. A gente lembra que o fornecedor, ele é sim um dos grandes responsáveis por nossa economia, tá? Então, é uma peça importante para o Brasil. Mas também o consumidor é importante na mesma quantidade, entendeu? Então, eu acho sim que o fornecedor, não vejo o fornecedor como vilão, e eu acho sim que vejo a sociedade brasileira em franco crescimento nas relações consumeristas, porque nós temos uma senhora legislação. Essa pergunta, professor, é uma pergunta bônus, como eu já falei, de cunho pessoal, tá? Então vamos lá. O curso de Direito, como sabemos, sempre foi muito requisitado ao longo dos anos. Porém, o deslocamento dos estudantes para os grandes centros urbanos, o alto custo e as grandes dificuldades acadêmicas levaram muitos estudantes e sonhadores a desistirem desse curso. Diante deste fato e pela procura, a FAESC se sensibilizou com a causa e trouxe essa oportunidade com grande qualidade de ensino e um grande suporte acadêmico. Qual o conselho que o senhor daria para aqueles que pretendem cursar o curso de Direito nesta instituição? Venha nos conhecer. A partir do momento que você nos conhecer, você fica aqui, não vai procurar outra instituição fora daqui. Né? Até porque a grande maioria dos professores que dão aula na FAESC são de fora. Embora eu estou tentando mudar essa realidade. Né? E mudar essa realidade formando gente aqui para dar aula aqui. Né? Todos somos capazes. A FAESC não deve em nada, em termos de infraestrutura e de corpo docente. E a maior prova disso é você perguntar a um colega que estuda aqui se ele gosta da instituição. Pode ter certeza que aqui você vai ter a formação adequada para você entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida. Venha para a FAESC.